Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula de humanidades e nós vamos continuar falando sobre movimentos sociais. Praticamente, grande parte da apostila é sobre movimentos sociais. E aí, os movimentos sociais na atualidade. Os movimentos sociais na atualidade, eles ganham muita força hoje, principalmente devido à internet. Então, a partir da internet, se eu quero fazer um movimento contra os preços no mercado, por exemplo. Eu acho que está tudo muito alto, então vamos fazer um movimento. É só um exemplo, tá, gente? Aí eu começo, né? Coloco alguma coisa no Face relacionada ao assunto. As pessoas vão compartilhando. Aí eu já programo, vejo que o compartilhamento, né, do que eu falei foi muito grande. E aí eu já marco pra gente fazer uma passeata para combater os preços excessivos. E aí vamos à rua para fazer isso, certo? Então, assim, a internet, ela viabilizou os movimentos sociais. Até porque antes ficava mais difícil a comunicação. Hoje não. Hoje, se a gente está descontente com alguma coisa, a gente coloca lá na internet, né? Com política, com um monte de coisa, com questão de animais que são maltratados, crianças, abusos e tudo mais, a gente põe na internet. Então, assim, essa transformação ela ocorreu desde 1990, ela criou mais força. Porém, no Brasil, o acesso à internet ele ainda não é tão bom. Nós não podemos falar que o Brasil todo tem acesso à internet. Nós temos ainda grande parte do Brasil que o acesso à internet ele é bem limitado. Então, eles não conseguem ficar sabendo de muita coisa, tá? Porém, nós temos uma cobertura jornalística, né? Que está aí para falar tudo o que está acontecendo e também fala sobre os movimentos sociais que estão em alta. Nós tivemos um movimento social chamado Jornada de Junho. Essa Jornada de Junho ocorreu nas cidades grandes devido ao alto preço das passagens. E aí teve uma manifestação muito grande em rede social, em jornal, todo mundo criticando, debatendo sobre o aumento das passagens. E eles conseguiram, né, momentaneamente, por um período curto, que não subisse o valor das passagens de circular, né, de transporte público. Só que, como esse movimento ele foi muito grande, ele teve uma repercussão muito grande, teve algumas pessoas que começaram a repensar a questão disso. Será que é certo mesmo a gente lutar por tudo? Será que nós não temos que retroceder um pouco? Então viram como tem contradição, né? Como viram que a repercussão foi muito grande, aí já teve alguns grupos sociais que ficaram com medo e já queria que isso fosse barrado, né? Nós também temos as bancadas políticas, as chamadas bancadas. São grupos de políticos da elite que vai defender a classe deles. Então, eles vão defender o agronegócio, eles vão defender que tem mesmo que plantar porque a população precisa comer, que tem que usar os fertilizantes e tudo mais, agrotóxico, insumo agrícola e tudo que é usado na agropecuária. Então, eles vão defender o lado deles, que eles estão certos em fazer grandes plantações. Nós temos também falando sobre os índios, que os índios, a terra deles, a parte de agricultura é bem menor que a parte desmatada. Então fala-se que a gente também deveria adotar essa técnica, que a parte de agricultura e pecuária deveria ser menor que a área desmatada. Porém,
tem a contrapartida, né? Quanta gente não tem no Brasil pra gente simplesmente reduzir do dia pra noite, né? Algumas coisas. Outras até dá pra reduzir. Em contrapartida, se a gente for pensar na agropecuária do Brasil, 70% do desmatamento do Brasil é devido à agropecuária. Então, assim, esses movimentos sociais, eles lutam para que cada um tenha um objetivo, né? Então, são vários movimentos sociais. E uma coisa que eles questionam muito é o crescimento econômico. Será que nós não devíamos dar uma freada e começar a consumir menos? Quando a população consumia só o que ele necessitava, o desmatamento não era tão grande. Hoje nós estamos na era do consumismo. O que é o consumismo? É tudo que eu tenho a mais do que eu necessito. Então, se eu tiver 3 calça jeans, 3 pares de sapato, 5, 6 blusinhas, camisetas, eu vou viver. Mas como que a gente quer ter? A gente quer ter 20, 30 pares de sapato, 10, 15 calça, blusinha é uma infinidade. Então isso faz com que desculpa. Isso faz com que a gente faz com que a indústria produza mais, porque nós também temos que consumir mais. Comida. Antigamente a gente comprava mais o que a gente ia comer. Hoje a gente compra o que a gente vai comer e o que vai jogar fora, né? Tem tudo isso. Então, o gasto, nosso consumismo, hoje, ele é exagerado. Aí fala sobre os movimentos ecológicos, sobre a questão da agropecuária também, que a agropecuária deveria produzir menos e, consequentemente, a população também deveria consumir menos. Fala a questão da monocultura. A monocultura utiliza grande parte de agrotóxico. Aqui na nossa região mesmo é tudo plantation, e fala sobre isso na apostila, na página 43, sobre plantation. O que é plantation? São grandes extensões de terra que planta somente um produto. Ele já existe desde a época da escravidão, porque antes também tinha o plantation, com a diferença que era mão de obra escrava. Hoje nós temos mão de obra barata, mas são grandes extensões de terra plantando um tipo só de coisa. Ah, prof, mas em tal lugar planta soja e depois planta milho. Ou planta milho e depois planta soja. Porém, planta um de cada vez. Então, é considerado monocultura. Policultura é quando eu vou dividir a minha terra em vários espaços e vou plantar várias coisas de uma vez só. Aí é policultura. Monocultura, uma coisa só. Mesmo que eu plante 3 coisas no ano. Mas eu vou plantar uma, colher, plantar outra, colher, plantar outra, colher. E aí começa tudo de novo, o ciclo para o próximo ano. Os ambientalistas, eles defendem também a agroecologia. É aquela onde eu não vou desmatar, certo? Então, assim, eu vou plantar no meio da floresta. Já tem até chamado boi ecológico. Esse boi ecológico, ele vai fazer assim: eu vou tirar um pouco das copas das árvores, ou eu vou plantar pinos ou eucalipto, e vou plantar pasto embaixo, claro que num espaço maior entre uma árvore e outra. E vou plantar pasto embaixo e vou colocar o gado. Então eu vou estar reflorestando e vou ter o gado.
que é o chamado boi ecológico. Em alguns lugares, eles estão limpando embaixo, tirando um pouco, diminuindo as copas das árvores para entrar sol, e aí eles fazem a plantação embaixo. Isso seria o ideal, não simplesmente desmatar tudo e aí plantar ou colocar o gado. Os agrotóxicos que eu falei para vocês aqui tá bem assim, ó. Você sabia que os agrotóxicos só são necessários na monocultura? Então, por quê? Porque eu tenho que combater as pragas, né, e tudo mais, então é muito utilizado. Nós temos os movimentos ambientalistas, tem o Greenpeace, que ele fala principalmente sobre o petróleo, que a questão do petróleo e o derramamento de petróleo no mar, ele é muito sério, porque ele vai afetar todo um ecossistema. Sobre a pesca predatória, que também é errado, porque daí é em grande quantidade, né? E depois não é colocado, tipo, alevinos, que é os peixinhos, né? Filhotinhos, lá de novo. Não, só é retirado. Então também fala sobre isso, que é errado. Nós temos também, lembra que foi falado que aqui no Brasil, umas 3 aulas, eu acho, atrás, teve o Eco 92 e a Rio Mais 20. Também foi questionado sobre a poluição, principalmente dos grandes países. Os Estados Unidos, ele fala que o problema da poluição, ele não é tão grave assim. Então, quer dizer, vamos continuar produzindo em massa porque a poluição não é tão grave. Nós tivemos também o protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto, ele propunha diminuir a emissão de gás carbono na atmosfera, principalmente nos países industrializados. Por isso que foi criado, não sei se vocês não devem lembrar, mas o carro a álcool antes, ele tinha, ou deve ter ainda, uma coisa chamada catalisador, que ia diminuir, quando o carro solta fumaça, ia diminuir a quantidade de produtos poluentes. O que mais? O Movimento Sem Terra, também fala sobre ele. O Movimento Sem Terra, como está falando de indústrias ecologicamente... agropecuária ecologicamente correta e que a gente deveria plantar mais do que a gente come em pequenas, né, quantidades, por exemplo, o MST, ele é um grande produtor de arroz, mas ele é um produtor de arroz para o mercado interno. Grandes grupos do MST plantam arroz para o consumo do Brasil mesmo. Bom, então essa foi a aula de hoje. Aí tem as atividades para vocês fazerem. Os meus cachorros estão latindo. Tem a atividade 21, que fala assim: a partir de seus conhecimentos, preencha a tabela. Tá preenchido um lado, vocês vão preencher o outro. Ações diretas dos movimentos sociais. Quais são as ações diretas dos movimentos sociais? São manifestações, protestos, certo? Essas são as ações. Conquistas. Qual foi a conquista que ele já teve? Cotas étnicas e direito de voto para a mulher. Aí tem a 22, que ela já é respondida. A 23 é uma cruzadinha e tá assim. Número 1. Busca o fim da desigualdade econômica. Quem que busca o fim da desigualdade econômica? Os classistas. Ato coletivo para expressar opinião pública. Que ato que é esse? Manifestações. O homem é um animal, lembra do Aristóteles? O homem é um animal social. Conjunto de valores impregnados em todos os âmbitos da sociedade. Que conjuntos são esses? Ideologia. Busca acabar com as desigualdades geradas pela falta de reconhecimento de outros e de sua identidade. Identitários. Aí tem um caça-palavra, que as palavras estão embaixo para vocês fazerem. E aí tem uma questão do Enem.
Essa eu quero que vocês façam sozinhos, tá? A 25, a 26 e a 27 vocês façam, e a 28 vocês façam sozinhos. E a próxima aula a gente corrige, tá bom? Beijo, gente, até mais.